Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui para mais um episódio do Estufa Podcast. Como você sabe, nosso objetivo aqui é se reunir para conversar. A gente já chega cedo, sempre que a gente programa esses momentos aqui, para a gente, antes de tudo, conversar, trocar figurinha, né? Saber o que está acontecendo aí de atual, mas também saber o que fala diretamente com cada um. Então, as nossas histórias de vida, a história de cada um, isso se conecta. E a gente, por isso, pensou muito hoje o que a gente ia conversar nesse episódio. Eu estou aqui com o pastor João Pedro, pastor Pablo, antes de tudo, vamos deixar eles se apresentarem aí no sentido de falar com vocês, de se conectar com a galera. Mas já compartilha esse episódio, marca aí as pessoas, manda para o máximo de pessoas que você tiver. Essas semanas agora eu vi muitas pessoas compartilhando o corte nos stories e marcando, né? Colocando o link lá para que a pessoa já pudesse ir direto. Isso é muito legal, isso faz a mensagem chegar em pessoas que precisam realmente, pessoal que tá ouvindo a gente, e propagar isso. Mas vamos lá, chegando aqui mais um episódio. E, pastor Paulo, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que eu quero que vocês assistam o que a gente está conversando, que às vezes, tipo assim, pode pensar, pô, isso aqui não ajuda num completo, mas tem uma palavra ali que vai destravar alguém, que vai mudar a mentalidade de alguém. Então é muito importante que você mande pro pessoal, né? E hoje o tema, mais uma vez, polêmico, e a gente vai contar muitas das nossas histórias. Eu acho que vai ser muito, muito maneiro assim, Storytelling hoje. para vocês acompanharem a gente. E é isso, né, João? E aí já sabe, né? Se estamos aqui, né? Não fomos presos nem excluídos, apesar de ter alguém aqui que quer cercear a minha liberdade, né, Walter? Walter de Moraes. Mas, Cuidado em mencionar o nome do cara. mas Tá podendo. brincadeiras à parte, nós estamos aqui, né? Com uma alegria muito grande de novo, né, gente? É sempre bom lembrar. Tudo que a gente fala aqui, nós não estamos numa posição de super sábios, né? Que querem ensinar o tempo todo, mas são reflexões pessoais que a gente quer compartilhar e que fazem sentido. Hoje nós vamos falar um tema muito importante, né? Acho que dentro do possível, né? A gente vai compartilhar também algumas não, né? As experiências talvez mais marcantes das nossas vidas. O tema é sobre algo que todos nós vamos viver, né? Em vários momentos da nossa vida, né? Algumas maiores, outras menores, mas que a gente precisa aprender a viver cada uma delas, né? Com sabedoria, né? É verdade. A gente vai falar hoje de transições, né? Muito voltado aí para a vida. Então a gente podia falar muito que é uma transição assim para a vida, né? Então, só que obviamente que dentro do nosso contexto é uma transição que aborda muito a questão da nossa trajetória, né? Que no nosso caso aqui, no caso do pastor Pablo, do João Pedro, também no meu caso, uma transição que envolve quase que durante a nossa história toda a questão ministerial, sempre ali presente, né? Sempre olhando, no caso muito meu e do João Pedro, olhando para os nossos pais, né? Que já eram pastores, líderes, e todo aquele processo, o que eu escolho, o que eu faço, qual a profissão, né? Que todo mundo passa. Como disse o João, essa questão de transição se aplica a vários momentos da vida e a vários aspectos também, né? Não é só momentos, mas aspectos, porque tem gente que vai viver transições quando tiver, por exemplo, que escolher carreira, quando estiver mudando de fase na vida, e por aí vai. E tem tantas coisas que implicam nisso, e a gente, através um pouquinho da nossa história, que não dá para contar tudo aqui, né? Mas um pouquinho da nossa história contada, de como foram esses processos, esses momentos, a nossa ideia é que, como disse o Pablo, que alguma palavra, em algum momento, se conecte com a sua história e que você possa encontrar, talvez, caminhos para buscar respostas, né? Na palavra, no testemunho, no exemplo. E isso é muito legal. É muito bom quando a gente aprende coisas da palavra, né? Mas refletindo sobre histórias de alguém. Isso, sem dúvida alguma, fala muito ao nosso coração. E eu quero começar falando exatamente disso, porque, como eu disse, a gente vai focar muito nessas histórias que a gente passou, né? Transição de vida, não é fácil. Eu vejo muitos pastores até mais novos, que na época que eu estava liderando mais diretamente jovens e adolescentes, que hoje me fazem essa pergunta, né? Porque eles estão assumindo igrejas. No nosso caso, tem muito a ver com isso. E aí eles se perguntam assim, cara, como é que foi para você? Eles falam assim, me conta aí, porque a verdade é que, depois eu vou falar um pouco disso, né? Não é fácil, né? Porque tem várias coisas aí, mas, por exemplo, uma delas, e eu quero começar falando dela, é a visão que você tem do que é pastorear. Por exemplo, falar de mim assim, eu olhava e dizia assim, cara,
eu sempre quis, né? Eu tinha essa ideia de pastorear uma igreja de frente. Não é uma coisa que eu não pensava. Eu pensava assim, mas eu pensava de um lugar, não que fosse fácil, mas eu pensava, é mais fácil. Até porque vinha aquela história assim, é mais fácil porque sou eu que vou estar à frente, eu que vou mandar, eu que vou dar o curso para tal coisa, né? Então eu pensava dessa forma. Cara, tipo assim, vamos dizer assim, caiu na real, né? Caiu a ficha, não é por aí. Não é bem assim, né? Não é mais fácil porque você vai estar à frente, você vai mandar. Porque a gente tem aquela ideia, né, de porque a gente estava abaixo da liderança de alguém, não que isso fosse ruim, mas estamos ali naquele momento da escola da vida, aprendendo a obedecer, né? Tendo que caminhar sobre a liderança de alguém, sob a liderança de alguém. E aí você, em algum momento, pensa assim, eu estou aqui, é maravilhosa essa fase aqui, eu estou aprendendo muito, ou não é tão maravilhosa, tem muitos problemas, mas é uma fase necessária, né? Você nem sempre vai estar no comando, digamos assim. Mas a gente cria aquela ideia, talvez, quando eu tiver, eu vou resolver muita coisa. Já que nós três aqui passamos por isso, né? Por exemplo, aqui eu fui pastor de jovens e adolescentes, João foi pastor de jovens e adolescentes, Pablo foi pastor de jovens e adolescentes. Quase que todas as áreas da igreja a gente passou de alguma forma, porque quem lidera jovens e adolescentes passa por várias áreas da igreja. Então, já começando aqui essa primeira pergunta, né? Se hoje a gente olhasse assim para o que eu falei, alguém perguntando para a gente, como foi essa maneira de você ver, né? Você via de uma forma ali, liderando numa esfera, sob a liderança de alguém, e aí de repente você sai, não que a gente não esteja hoje sob a liderança de alguém, porque a gente está também, né? A gente responde ao nosso líder estadual. Mas o que muda, né, nessa forma de enxergar, de lidar, assim, esse momento que você estava ali liderando de um lugar e hoje você está à frente? Assim? Eu acho que o começo da mudança da mentalidade, né, é quando você, mesmo tendo poder para tomar todas as decisões, porque quando tu está liderando só jovens e adolescentes, tu quer adaptar com um monte de área da igreja que tu não tem autonomia, né? Você é cheio de ideia, né? Tu tem ideia para tudo, para louvor. E as suas sempre são certas. Como os homens podem fazer, como as mulheres podem fazer, como é que pode ser a obra social, e tu tem ideia para tudo. E aí depois tu vai ser o líder da igreja e aí tu percebe que nem tudo que tu cria de ideia tu pode executar. Porque vai tocar em muitas outras áreas, em muitas pessoas, e tu não pode também desagradar todo mundo e falar, tá bom, gente, vai ser do meu jeito e acabou. Né? E por mais próxima que seja a tua igreja, ou menor, e todo mundo tenha comprado a tua visão, tu não faz isso assim, aleatoriamente, muda o tempo inteiro, tem ideias novas o tempo todo, tu começa a perceber que nem sempre todo mundo compra as tuas ideias, então tu começa a entender também que lá atrás, quando tu era só jovem adolescente, líder de jovem adolescente, né, tu começa a perceber que não era tão simples assim acatar uma ideia tua, por mais que ela pudesse ser muito maravilhosa, tu ia ter dificuldades e tal. Então, eu acho que quando a gente chega nesse lugar é que a gente percebe que nem tudo é só o apertar de um botão, né? É só o assinar de um contrato ali. Tu tem muita coisa por trás, tu tem muitas preocupações por trás. Eu acho que essa foi o melhor ensinamento que eu tive nessa transição, de sair de líder de jovens para liderar a igreja, conseguir perceber isso. Só que eu também acho que é um lugar que, se Deus nos chama, não tem coisa melhor pra gente fazer, sabe? Do que ir para esse lugar. Porque é muito bom quando você consegue ver as coisas que você idealiza e você consegue traçar um caminho para aquilo ser... Tudo bem, você não consegue executar imediatamente. Mas tu tem a liberdade de criar um caminho para executar isso e tu faz reunião com o teu time, tu faz toda a trajetória para que aquilo se concretize ali na frente. Então eu até brinco, né? Não quero voltar a ser auxiliar nunca mais, eu quero ser sempre pastor titular, porque para mim foi muito bom esse lugar onde eu consigo colocar ideias e gerar ideias com um time que consiga executar. Não ter nenhuma barreira que impeça. Isso foi muito bom. É uma influência mais abrangente, né? Digamos assim. Isso foi por conta da transição. Eu acho que isso tudo fala sobre a maneira como... Na verdade, acho que é uma coisa nossa, assim, é muito mais fácil a gente ver a vida pelo olhar do outro, né?
ou não estando, às vezes, num lugar e a gente está falando sobre aquele lugar. Porque isso que você estava falando aí, sobre a gente ter ideias, né? Igual no caso, quando pastor de jovens, a gente pensava uma coisa sobre o pastor titular e depois a gente viu que era outra coisa. Então, assim, quando eu era pastor de jovens, eu achava que eu seria um pastor. Na minha cabeça, eu tinha potencial para ser um pastor titular melhor do que eu sou hoje. Porque não tinha erro na minha ideia, não tinha furo no meu plano, né? Todos os meus planos eram muito bons. Não que isso era arrogância nossa, mas é que foi igual você falou, né, Pablo? Uma coisa é quando a gente vê algo de longe, a gente não enxerga todos os defeitos, né? É por isso que, assim, falando, né, profundamente sobre transições, todo lugar novo ele é mais bonito do que onde a gente está, ou costuma ser. Ou, no mínimo, ele é mais bonito do que é. Porque tudo que está à nossa distância, né, isso aqui, óbvio, falando até da prática, né, quando você está olhando algo com seus olhos, a distância tem menos defeito, né? Tem muito menos coisas a se preocupar. Então, por exemplo, o movimento um exemplo, né, a televisão, quando ela virou HD, as produções também mudaram. Agora que ela está virando 4K, as produções aumentam ainda mais, porque é muito mais fácil você ver um erro agora do que você via antes. Então, tem um programa que eu assisto, não pela TV, mas pelo YouTube, é um programa de TV, eu vejo pelo YouTube. Eu consigo reparar erros na cenografia que antes eu não via, porque hoje a gente vê com mais definição. Eu acho que isso tem a ver com a transição, por quê? Porque, por vezes, quando a gente está pensando sobre uma situação que a gente não está vivendo e vai viver, a gente não consegue ter a minúcia dos problemas e dificuldades. Então, por exemplo, nesse caso, acho que isso é um consenso para nós aqui, que quando éramos pastores de jovens, a gente não via as minúcias dos problemas que a gente vê hoje. Né? As situações, por exemplo, vou dar um exemplo, assim, para mim, pessoalmente, uma coisa que me pegou muito quando eu me tornei pastor foi a questão mental. No sentido de que eu conseguia mentalmente produzir com mais criatividade, muito mais antes de ser pastor titular. Eu tinha muito mais criatividade. Vou dar um exemplo. Escrever um livro, para mim, era muito mais fácil antes do que agora. Tudo bem que eu só escrevi 2. Mas, assim, eu consegui escrever muito mais. A gente chegou até, na época, a ter um blog que era fácil eu sentar e escrever um texto de boa. Quando eu me tornei pastor titular, cara, isso ficou muito difícil, porque era o nível de problemas e preocupações, nem conta, né? A começar que agora você é o cara que paga a conta, né? Ia falar então, isso. se falta dinheiro, justamente isso uma muda, coisa né? que mais vai mudar. Isso foi uma coisa que me pegou muito, né? Porque na época, quando eu assumi a minha igreja, né, ela estava numa construção ali que já estava meio desalinhada com a realidade, né? Então a gente tinha que lidar. Então, assim, isso tudo complica muito. Então, assim, hoje eu ainda sinto, sabe, que eu tenho muita dificuldade nesse aspecto de criatividade, sabe? Porque o mental da gente é diferente. E isso faz parte das transições da gente entender, né, que a gente, por mais que a gente queira, né, ser a mesma pessoa super produtiva a vida toda, né, talvez vão ter transições que a gente vai produzir menos. Por exemplo, agora como pai é pior ainda. Porque um exemplo assim, né, simples, eu quero abrir o meu computador e produzir alguma coisa. Se eu abro o meu computador na minha sala, o Davi não deixa. Ele quer puxar o computador, ele quer bater na tecla. Então, quando eu tenho que mexer, quando ele dorme, e aí quando ele vai dormir, você já está cansado, você não quer mais ter que trabalhar a mente, você quer descansar, você quer ligar a televisão, ver nada e dormir, entendeu? Então, é aprender a lidar com as transições, né? E acho que esse é o ponto, assim, né? Tirar da cabeça essa ideia de conto de fada que o que eu estou sonhando para o futuro é muito bom. Não, vai ter um monte de problema aí, cara. Né? Isso não é pessimismo nem falta de fé, é a realidade, né? Eu acho que o fato de Jesus dizer que eles seriam perseguidos era Jesus trazendo sobriedade para as transições que eles vão viver. Porque até aquele momento era muito mole, né? Jesus respondia a todo mundo, Jesus curava. A gente não conseguiu expulsar o demônio. Jesus expulsa, né? Então, acho que tem esse lance, né? Quando a gente muda de lugar, né, a vida também muda, né? A maneira como a gente responde a ela também muda, né? Isso aí é uma coisa que na cabeça deles era o complicado. reino que eles estavam estabelecendo. Então, tipo, eles iam reinar junto com Jesus e estava tudo certo. Exatamente. Aí Jesus vem trazendo a responsa, né? Olha, vão vir tempos aí difíceis. Vocês vão sofrer por amor ao meu nome e tal. Então, já estava trazendo eles para esse lugar de enxergar essas nuances menores que eles não conseguiam ver. Mas acho que isso é em tudo, né? E
sempre a gente é levado a isso, a ter uma ideia diferente daquilo que a gente ainda não acessou. É igual, vai ter tem uma cidade que a gente nunca foi. Todo mundo acha lindo e maravilhoso, mas chega lá, falam de Paris, eu nunca fui. Aí falam de Paris, nossa, fede a xixi. Isso, muito rato. Tipo, se você não foi lá, você acha lindo e maravilhoso, porque é o que vende e a tua mente cria essa ideia, né, pelos filmes e tudo. Mas quando tu chega, tu se depara com realidades que antes você não imaginava. Então, isso é para todo lugar que você vai acessar novo, é isso. Ainda tem um agravante aí, né? Tu falou uma coisa legal aí, que é a imagem que você tem, né? Porque hoje também a gente vive uma era que, tipo assim, no geral, o próximo passo ele é sempre algo que você não conhece, né? Mas o ponto é que tem muita gente que às vezes já chegou lá e aí vem tanto aquele contexto de pressão da sociedade, do falatório, né? E aí o Pablo deu o exemplo da cidade, né? Porque esse exemplo é legal. Porque há muita gente que chega lá ou passou por alguma fase, tenta pintar um cenário, né, de acordo com o que foi a experiência dele. Uhum. Isso também é um problema, né? Porque você às vezes... Isso a gente vive muito com nossos pais, né? Então, tipo, a gente tem que ter cuidado para não reproduzir isso. E não só pais biológicos, mas às vezes o pai que está ali... Como essa figura de discipuladora. Foi assim que eu vivi, foi assim que eu preguei, foi assim que eu passei por isso aí. Para com essas tuas frescuras aí, que não tá lidando com o ministério e tal. Então, a gente não só ouve isso diretamente, como indiretamente, de quem às vezes já chegou. Tu usou o exemplo da cidade, eu estava vendo Dubai, né? Porque Dubai foi uma cidade criada num curto espaço de tempo e com a clara intenção de causar um impacto visual. Isso não foi uma coisa aleatória. Os caras pensaram em cada ponto. Eles pensaram até uma ilha com formato de palmeira. Eles pensaram até na posição. Mapa mundi, né, velho? Eles pensaram na posição de cada elemento ali, né, que se tornou um marco. Então, assim, a ideia deles... E tanto que muito do capital de Dubai é um capital de especulação, né? Especulação imobiliária, tudo, ou seja, não é um capital real. 100% real. Ele flutua e deu certo. Tipo assim, o projeto compraram, mas ele vive nessa bolha. Por quê? Porque ele é muito carregado pela questão do visual. Então, é uma coisa que tem que ter cuidado. O que você tem a falar disso, João? Porque às vezes a gente que ainda não chegou lá, se a gente for se basear no que estão falando, né, de quem passou, quem chegou, a gente tende a querer ou se frustrar, ou pegar a experiência dos outros, ou a dizer, olha, é isso mesmo, não tem jeito. Enfim, são tantas coisas, né? O exemplo clássico, né, é o do casamento, né? Eu sei quem foi que tava brincando esses dias, que tem uma brincadeira assim, vem que tá raso. Vem que tá raso, né? Não vou falar o nome, não. Mas a brincadeira assim, né, que o casamento é igual quando o cara pula na piscina à noite, tá frio, né, e os amigos gritam, vem, tá quentinho, né? Então, o que ele quer dizer? Pô, é cheio de BO, mas eu quero que você também esteja no BO junto comigo. Então, assim, cara, quantas vezes, assim, eu já ouvi pessoas, e você falou, né? Eu lembro, cara, nossa, agora eu me lembrei. Quando eu tava para me casar com a Marcele, eu acho que isso, assim, cara, há meses, 1 ou 2 meses do nosso casamento, uma pessoa, uma conhecida dela, não me lembro, chamou ela e descarregou na Marcele, assim, todas as frustrações que ela viveu no casamento. Como se o casamento fosse um inferno e ela não faça isso, porque se você vai se casar vai ser um inferno. E assim, a gente estava se preparando para uma transição, né, da vida que a gente vai viver de diversas formas. E as más experiências estavam tentando, de outras pessoas, estavam querendo gerar sobre ela, né, uma catástrofe que, cara, a gente não passou nem perto disso. Igual muita gente fala assim, os 3 primeiros anos de casamento são muitas brigas. Brigas. Falaram pra mim os 7, eu falei, meu Deus. Os 3 primeiros anos são muitas brigas e brigas e brigas. Briga demais, assim, tem dia que fico, mano, isso te gera uma ansiedade, você fala, mano, que doideira é essa? Não é que a gente não briga, é que eu e a gente já debateu sobre isso. O meu conceito de briga é diferente do conceito deles. Então, para mim, briga é uma coisa muito forte. Mas desentendimentos, discussões, enfim, isso acontece o tempo todo, né, Walter? O Walter deixa a toalha molhada na cama, a Luana vai falar no ouvido dele. Liga pro João é quando vai pra delegacia. Não é nesse nível também, obviamente. Né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, cara, nos 3 anos do meu casamento, eu não sei como é que tá sendo o seu 7. Os que você ainda não chegou no 7, mas tá indo. Vamos voltar pro assunto transições. Tá próximo do que te falaram?
de Cara, problema e confusão? Nem um pouco. É isso que eu quis dizer. realmente o começo foi bem... A gente tem discussões. Mas depois... Isso acontece. O Pablo tá igual ele tá quase pra dizer aquela frase, olha, de perto tá Eu feio, também. e de longe parece que tá perto. Mas é porque, cara, é exatamente isso que você falou. As pessoas elas querem projetar para todo mundo uma experiência negativa que ela viveu. E eu acho que eu entendo, né? Isso aí é um reflexo, né? Um trauma, mas é uma desonestidade também com quem não tá, né? Então, por exemplo, eu não sei com quem que eu estava comentando esses dias sobre um lugar que eu já viajei e conheci. Eu falei assim, cara, olha, quando eu fui lá, eu tive essa e essa e essa experiência, mas assim, já me disseram que é o contrário. Então, vai, vê lá como é que vai ser. Porque, às vezes, o nosso problema é de querer projetar sobre os outros os lugares que eles não estiveram e nós tivemos com base no que a gente viveu. Nossa, eu Então, gosto de sempre falar bem. Quando alguém vai casar, eu não falo assim, cara, casa que vai ser muito tranquilo. Não, cara, ó, casa, você vai ter que lidar com situações. Algumas vão te encher o saco mais do que outras, mas vocês vão ter que ter, sobretudo, sabedoria para conversar. Pode ser que vocês briguem muito? Pode ser. Pode ser que vocês briguem nada? Pode ser também. No fim, cara, é uma coisa que você só tem que estar preparado para poder saber responder os conflitos. Acho que essa é o maior lance da transição e tem um pouco também com o que a gente gravou. A gente falou no episódio, não sei qual vai ser a cronologia, mas acho que no episódio passado, que a gente fala sobre a comparação, né? A gente vive algo, projeta... isso aqui foi a minha transição. E aí todo mundo quer, né, se enquadrar naquele perfil dos outros. Foi até por isso que eu tava respondendo... Quando o Walter me fez a primeira pergunta, eu respondi. Que, tipo assim, eu não deixaria de viver essa transição por conta das dificuldades dessa jeito diferença. Nenhum. Entendeu? Mas tem gente que diz que não. Que não. Vou dar um exemplo clássico. Tem gente para dizer que ser pastor é uma droga. Você ama ser pastor? Eu amo ser pastor. Mas o que eu tô falando é o seguinte também, que eu queria que vocês abordassem um pouco. Até onde... tem dia que a gente não quer ser. Tem dia que eu tô... O que eu fiz da vida? Até onde o que estão falando... Até onde o que estão falando, ou seja, a experiência de quem chegou, passou, tu falou aí desse exemplo da menina que chegou com a Marcele, mas trazendo um pouco para o nosso lado ministerial, tipo assim, até onde quem já passou tá falando pesa, tá entendendo? Não só para o ministério, mas para tudo na vida, tipo, até onde isso pesa, porque ao mesmo tempo que alguns de nós aqui soube lidar, e tu até perguntou pro Pablo, mas e aí, tá, tu gosta? Você gosta? Mas tem gente que acaba nem indo ou nem experimentando porque ele já fica no conselho. Com medo, né? Ou já fica naquela palavra ali que alguém que pesa muito deu pra ele, entende? E não, isso aí é uma coisa... É o que a gente tá falando. E cria uma série de bloqueios. A pessoa gera a imagem e essa imagem gera essa ansiedade, a pessoa se nega a isso, né? E eu, pelo menos, sou um pouco teimoso, né? Eu sou bem teimoso, assim. Eu ouço o que todo mundo fala, mas eu ainda falo, tudo bem, eu deixo eu ir lá e ver o que vai ser. Porque eu acho que, cara, vamos falando sobre... Claro que isso não vale para tudo, né? Não, óbvio que não, né? Porque se alguém falar, ali estão roubando, eu não vou, né, gente? Ministerialmente falando, eu vou dar um exemplo aqui, assim, de acho que são duas coisas, mas que no fim são a mesma coisa. Eu já ouvi várias coisas assim, cara, na sua idade foi assim, assim, assado. Aí a pessoa meio que fala, olha para mim agora. E o para mim agora da pessoa não é uma coisa que me satisfaz. E aí nessa hora eu fico assim, pô, cara, será que eu tô trilhando o mesmo caminho desse mano? Eu não quero trilhar esse caminho desse mano. Eu não quero ser ele no futuro. Eu não quero ser ele no futuro. Então isso me gerou uma ansiedade de não querer estar onde ele tá. Mas não é porque o lugar que ele tá é incerto, não, é que é ruim mesmo. Aí eu trago isso em oração. Deus, eu não quero que o Senhor tire do meu coração que está aqui agora, se isso for santo e bom. Porque se for ruim, tudo bem, isso ora, mas não quero ter o destino daquele cara. Porque eu acho que uma vez que a gente ouve algo sobre um lugar que a gente não conhece, que a gente está passando por ele, mas o testemunho dessa pessoa, ou os testemunhos são algo que a gente olha e fala assim, cara, isso não faz o menor sentido. Não sei se eu estou me perdendo, sendo prolixo, mas deixa eu dar um exemplo muito prático. Assim. Eu vou fugir do ministerial, mas eu quero dizer a mesma coisa. O cara que entrou para a política, ele entrou para a política e falou, cara, olha só, eu entrei para a política, aqui é o seguinte, ou você se corrompe, ou você não fica aqui. Então, se o cara já te deu o caminho da transição, o que você tem que fazer aqui agora? Você só tem duas alternativas. Ou você não vai, ou você vai para provar o contrário. Eu acho que se você não for,
você tem a dúvida se está certo ou está errado. Mas num todo, você está fugindo pela razão certa. Que é diferente de alguém, por exemplo, não querer casar porque tem problema. Irmão, o problema você vai ter a vida toda. Nós estamos falando de algo muito sério. Tipo corrupção, por exemplo, do coração ali, né? Ou você vai enfrentar aquilo sabendo tudo que tem para frente. Eu sempre sou da opinião de saber, de enfrentar, sabendo que tá para frente, mas sempre orando para Deus, tipo, Deus, não me deixa chegar nesse lugar. Agora, se não tem outra opção, eu tenho que chegar nesse lugar desse cara, eu prefiro não ir. Não sei se eu fui prolixo aqui, me perdi mais ou menos. Não, entendi. É que eu não quis falar ministerialmente aqui, né? Não, é até legal a gente não só focar no ministerialmente, né? Porque tem gente Não, que tem não, essa... é porque o ministerialmente é uma coisa que se aplica à nossa vida, né? Especificamente. É o que a gente vive mais. Né? É por isso que eu levei para esse lado. Porque existe esse aspecto no ministério, né? Não tô falando só de pastor, não. Existe hoje, por exemplo, o cara que lá nos bastidores está dizendo assim, cara, não te mete esse negócio de liderança, o pastor vai te cobrar. Ah, mas eu estava até pensando em transicionar no sentido assim, eu estava só frequentando a igreja, mas estou querendo subir um degrau, de estar mais próximo. E há muito... Até por quem se feriu, às vezes, né? Ah, quem chega lá se perde. Você vai ver coisas e não sei o quê. Você vai se decepcionar, você vai... Cara, e vai, porque, tipo assim, e isso faz parte. Você tem duas parece opções. Que hoje é aquela ou parada, guarda o coração e não vai, ou vai guardando o coração. Não, e parece assim também que hoje a gente não pode mais se decepcionar, né? Tem isso. É a história também, do dadinho lá, tipo assim... É o dado mágico que todos os lados são iguais. Mas achei que ele tava falando do Cidade de Deus lá. Não. Quem é dadinho? O dado mágico, que tá todos os lados iguais, o cara disse assim, mas por que tem que ser tudo igual? Porque aí todo mundo ganha, né? Ah, sim. Todo o cubo mundo ganha. mágico. O cubo mágico. Ninguém perde. Então a geração que... Fica rodando ali igual um maluco, zureta. Ninguém pode perder. Então, assim, a gente meio que... Cara, não tem como. Aí vem mais uma pergunta aqui, né? Que o Pablo pode falar disso, que ele já ia engatar aqui para falar sobre esse aspecto que eu falei dos bastidores ali. Porque, tipo assim, não tem como você experimentar transições e se resguardar 100% de frustração, de decepção. Isso faz parte do caminho, né? Do desconhecido. Sim. Mas parece que a gente quer evitar isso. Não estou dizendo que não dói, mas não dá para evitar. E eu acho aí, assim, que principalmente na adolescência você precisa se envolver o máximo, independente de, não faça, né? Independente dos conselhos. Vou dar exemplo. Né? A gente geralmente ouve muito, até dos pais. Não quero você se envolver com esse negócio de célula, liderar, não sei o quê, porque tu tem que estudar. E eu acho que tu tem que ter tempo para tudo, para poder você também se aprofundar mais. Porque uma coisa que eu estava vendo, o Elias Dantas, né, o pastor Elias Dantas estava falando, que na adolescência é que se tomam as grandes decisões. Isso. Sabe? Que a gente vai perdurar a vida toda. E hoje a gente vê muitas pessoas fugindo do ministério porque na adolescência foi ensinado a não se envolver, a não pertencer, a não fazer parte do que a igreja está construindo. E aí, quando se torna um jovem adulto e tal, não tenho tempo para isso, eu acho que é o contrário. Eu acho que a Bíblia fala para a gente investir os nossos melhores dias para o Senhor. Então, vamos colocar a juventude, a adolescência e a juventude para a causa dele, sabe? Não é fugindo dessas transições, né? E aproveitando também, cara, você vai ter que estudar, né? Não é só viver para a igreja, é equilibrar ali. Se você conseguir equilibrar, tu consegue fazer essas transições da adolescência para a juventude, da juventude para a idade adulta, mas ainda vivendo tudo que Deus chamou você para viver. Eu tenho visto muita gente abrindo mão de viver o que Deus sonhou por conta da transição. Não, agora eu vou ter que trabalhar, aí não vai estar dando para eu poder participar mais. Uma coisa não compete com a outra. Então, nesses períodos de transição, a gente só tem que repensar como a gente divide o nosso tempo, mas a gente não tem que excluir o ministério, excluir a vida com Deus. Acho que a gente tem que saber equilibrar. E nem excluir por conta de decepções dos outros que vem nos aconselhar. No máximo você avalia a profundidade, né, do que foi. Na minha própria história, né? A minha mãe tinha uma ferida com questão do ministério, assim, uma decepção que ela teve no passado. E aí, quando eu falava que eu queria fazer ITQ, que eu queria ser pastor, ela falava, não, primeiro você vai ter que fazer uma faculdade, porque se você não fizer uma faculdade, eu não te deixo entrar no ITQ. E aí ficava aquela coisa. E quando eu comecei a fazer psicologia,
Aí eu falei, no segundo período eu falei, mãe, agora eu já posso fazer ITQ, porque agora eu já tô fazendo faculdade, sabe? E aí ela falou, tá, vai conseguir conciliar? Eu vou conseguir. Deu um golpe. Eu puxava a grade com um buraco, assim, tipo, segunda e quinta era o ITQ, então eu puxava a grade da faculdade. Terça, quarta, que não fosse no horário do culto, e sexta, que não fosse no horário da célula. E eu fui fazendo assim, consegui ir fazendo a faculdade, encaixando, pra poder estar no ITQ e estar na faculdade, né? No final da faculdade tive problemas lá com a faculdade em si e aí não terminei. Mas é a fase da alta energia, né? Mas eu consegui equilibrar pra não abrir mão de nenhuma das duas coisas. Isso era uma transição que eu tava passando, né? Mas assim, o que vocês diriam, João? O que tu diria sobre, assim, se fosse falar assim, o que é fundamental para um processo de transição? Como se você fosse assim, eu tenho que fazer, já que é alguém que viveu a transição, a gente vai entrar um pouco mais na nossa história aí, né, para que fique de testemunho para as pessoas. Mas o que você diria que é fundamental você ter como base, assim? Porque é legal, a gente está falando de adolescente aqui, também ter essa oportunidade, né? Essa chance de construir, porque tem aquelas transições, não sei se vocês já passaram por elas, que você tá meio que desavisado, né? Ela chega e pá, você tem que mudar pela pressão, por tudo. Não sei como foi muito para vocês esse aspecto, se teve esse fator, tem que ser assim do dia para noite, ou se foi uma transição que vocês tiveram a oportunidade de criar uma plataforma, de estruturar algo, de organizar a casa, que muita gente hoje tem, né? Graças a Deus, hoje você tem muitos livros, você tem muito acesso à informação, e só você, tipo assim, antigamente dizia assim, né, cara, senta aos pés dos seus avós, dos sábios, e converse e ouve eles. Claro que isso é muito válido até os dias de hoje, mas hoje a gente tem isso ainda mais amplo, porque você tem muita gente sábia que você pode ligar uma aula, um cara aconselhando, um cara que já viveu muito, um cara teologicamente, né, no nosso caso aí, teologia bem embasada, ou professores da vida, né, ou livros incríveis. O que você diria que é fundamental para você se preparar para uma boa transição? Você quer que eu já fale assim, das experiências pessoais ou a gente guarda mais para frente? Não, a gente vai entrar lá. Tá. Mas pode ir conectando. Então, assim, eu acho que a primeira coisa sobre transição fala sobre a gente se alinhar com o que Deus quer fazer, o que Deus quer. Teve uma coisa que a gente falou aqui num podcast, né, sobre questionar de onde vem esse sentimento, né? Então, da onde vem esse impulso da transição, né? Tipo, veio de uma adversidade. Então, a adversidade a gente a gente questiona Deus no como agir, né? A gente não questiona Deus se deixa ou não deixa a adversidade vir, ela vem. Então, eu acho que a primeira coisa é justamente assim, cara, deixa eu trazer isso aqui diante de Deus, assim, o que precisa ser feito nisso? A gente vai chegar lá, né, mas assim, de uma forma muito rápida, mas falando, por exemplo, deixa eu falar de uma transição que não é a que eu vou falar mais para frente, mas quando os meus pais, a minha família veio para o Rio. Quando eu lembro que a minha família veio para o Rio, eu estava um pouco antes deles virem para o Rio, no final de 2016, eu estava me curando ali de um processo, eu estava me curando em Deus ali de um processo depressivo ali e tal. E ali eu estava tendo várias imersões profundas espirituais, eu estava tendo muitos encontros com Deus muito marcantes. 2017, eu me lembro que eu vou para a escola de verão do F-Hop. Quando eu volto, eu me lembro disso. Acho que eu volto numa sexta-feira, se não me engano. Aí eu tô na sala da minha casa e meu pai me conversa comigo e fala, olha só, deixa eu te falar uma coisa, a sua mãe não tá muito bem e tal, e a gente vai precisar fazer uma transição aqui para você assumir a nossa igreja no ano que vem. Essa transição vai durar 1 ano aí e tal. Só foi a primeira vez que tu ouviu falar sobre isso. Foi, só que assim, eles já vinham me chamando para estar mais perto dos adultos, né? Sobretudo pela condição que minha mãe estava emocionalmente na época. Então, aquilo já estava ali. Só que era aquilo assim, eu lembro que foi bem na época que eu estava ali naquele livro Poder para Transformar o Mundo, do Bill Johnson. Cara, ali veio 500 mil ideias, né, do que eu faria. Então, já era algo que eu estava sonhando no meu coração, eu estava colocando aquilo em oração. Tinha a ver com o meu propósito, obviamente, né? Deus sempre apontou que isso ia acontecer em algum momento da minha vida. Então, quando teve essa conversa, não foi uma coisa assim, deixa eu perguntar para Deus se ele quer. Eu já sabia que queria,
né? Porque isso era algo que já estava alinhado entre eu e Deus. A questão maior para mim era que naquele momento não havia o Rio de Janeiro na parada. Sim. Eu ia assumir a igreja com eles ali comigo. Só que, tipo, sei lá, se foi um mês ou semanas depois, alguma coisa aconteceu que meu pai recebeu o convite para vir para o Rio de Janeiro. E aí, quando ele recebeu esse convite para vir para o Rio de Janeiro, aí eu falei, bom, agora já fica um pouco mais complexo, né? Que eles vão para o Rio, eu vou ficar aqui. Mas aí eu fui para um outro lado. Eu fui pela. Hoje eu dou esse termo, mas na época eu não dava esse termo, que é a presciência de Deus. Eu acho que se Deus gerou em mim esse sentimento, essa convicção, e Ele foi apontando a minha vida inteira para esse tempo, né? Foi construindo isso em mim, foi me conectando com pessoas para me convergir para esse propósito. E Ele me traz para esse lugar, e aí meses depois eu descubro que meu pai e minha mãe não vão estar ali, é porque eu entendo que Ele, na presciência, sabia que aquilo tá ok. Não era para eu sair porque eles vão sair, porque não estava condicionado a eles. Mas você vê que isso é uma base também muito firme de você antes já ter isso resolvido, né? Isso. De quem é Deus pra você, da vontade guiada dele. E justamente entender que, assim, cara, essa situação não ia me trazer conforto. Muito pelo contrário, ia me trazer muito desconforto. Mas é eu entender que Deus não é um Deus que me traz conforto, né? Então, passa por essa revelação sobre quem Deus é. Então, se a gente for ainda mais profundo, né, cara? Transições você vive em oração, conhecendo Deus, entendendo quem Deus é, pra gente entender quando ele está falando. Exato. Que tem Isso é importante dizer, né, tem uma coisa que eu conto quando falo sobre oração, que é uma experiência que eu tive um dia, estava na sala da minha casa, assistindo um jogo de futebol, estádio lotado, 50, 60 mil pessoas, e aí o time tá jogando, gol do time da casa. Quando sai o gol, o repórter de campo fala assim, fulano, esse gol foi uma jogada cantada pelo técnico. E o que é uma jogada cantada pelo técnico, para quem não sabe? É o técnico na beira do campo, ele grita, tipo assim, dá o passe aqui, você corre, passa, agora cruza a bola. E aí foi gol. Aí eu fiquei assim, meu irmão, que doideira, né? Eu e minhas viagens, assim, como é que pode, né, velho? O mano tá lá no meio do campo, com 60 mil vozes gritando alto pra caramba, e ele reconheceu audivelmente a voz de um cara só, né, velho? Aí foi onde o Espírito Santo começou a falar comigo. De uma forma muito prática, assim, foi né? encontrado por Deus. Deus usando o futebol. Tá vendo aí? Por que eles ouvem a voz desse, conseguem reconhecer a voz desse cara, né? No meio de 60 mil? Porque quando ninguém tá, é a voz desse cara que eles ouvem o dia todo. Então foi onde eu senti o Espírito Santo falando muito claro, assim, que pega esse corte. a gente reconhece... Como a gente vai reconhecer Deus falando no meio da nossa vida, da velocidade da nossa vida, sem que você tenha que ir para o monte e se retirar por 21 dias para ouvir Deus? É quando você consegue ouvir Ele todos os dias no secreto, você vai discernir Ele na multidão. Que é isso, hein, João? Então, eu estou falando tudo isso aqui porque a gente precisa disso para discernir a vontade de Deus. Então, quando isso aconteceu, né, e aqui eu vou terminar, veio o Rio, eu falei, cara, eu vou ter que morar sozinho, velho. Mas, Deus construiu até aqui, eu sei que isso é Ele. Eu sei que é Ele que está fazendo. Não, mas Deus só te quer bem. Não, mas só teve medo, nenhum momento assim tu ficou um pouquinho infeliz de morar sozinho? Não, infeliz, meu medo não feliz, foi morar. Feliz. Não, fiquei pra caramba, pô. Falei, agora a regra é minha. Teve um medo, mas que colocar em porcentagem aqui. Aí entra o lance. Igual o Rios que eu vi o cara falando assim, tem 3 meses que eu estou morando sozinho e eu descobri que a roupa não sai do varal. Exato. Esse aí é o ponto. Quando você pensa assim, cara, ela já não fica aqui até secar, sozinho, ela fica aqui até eu lembrar. Que ninguém vai me mandar dormir quando eu quiser assistir filme até de madrugada. Só que também eu vou ter que limpar o banheiro, né, cara? Banheiro é o lance de pesar mas assim, eu gostei muito, assim. Mas aí entra aquilo. O que é bem pra mim não é o que eu acho que é bem pra mim. Pensando sobre transições. Talvez bem pra mim fosse ficar na aba do meu pai e da minha mãe por um bom tempo. Eu ganhava, eu até conversou mais cedo que eu não ganhava muito dinheiro, mas eu ganhava meu salário, não tinha que pagar nada. Então eu poderia fazer muito mais coisa que eu fazia, mas aí eu já tinha que me comprometer. As questões burocráticas, né, que tu assume da igreja. Mas aí entra outra coisa, que isso não paga. É a maturidade de você ser empurrado do ninho. Isso aí é uma coisa bizarra. Nossa. Eu acho que isso aí foi uma coisa que me ajudou muito, até mesmo no meu casamento e na minha vida como um todo, apesar de eu nunca ter sido alguém que foi muito dependente dos meus pais, assim. Aos 6 anos de idade, eles me punham num ônibus para ir pro colégio sozinho. Mais cedo ainda, minha mãe fala que quando eu tinha 3 anos, né, ela ficava invocada que eu acordava ela de madrugada para fazer mamadeira para mim. Ela botou, isso é verdade, tá, gente? Se for mentira, vocês falam que minha mãe não é mentirosa. Ela botava o leite e o Nesquik na pia.
E ela me ensinava assim, diz ela que eu empurrava a cadeira ou escalava a gaveta, jogava o leite no Nesquik, fazia a bagunça e ia dormir. Ela falava, eu prefiro limpar a sujeira aqui, mas você tá aprendendo que você depender de mim. Nesquik é aqui de morango, né? Era bom, né? Era muito bom. Então, assim, resumindo... Isso aqui, ó, na nossa época, isso era Nutella, né? Não. Era morango de verdade. Não, sim. Esses dias eu vi um Mas pastor... aí eu tomava sustagem, eu era anêmico. eu lembrei disso porque esses dias eu vi um pastor que ele pegou a lata de Nesquik, aí ele colocou leite, ele já é um pastor, assim, tipo, 50 anos, eu acho, 40 e pouco. Aí ele falou assim, cara, você não tem ideia do que é isso aqui. Aí ele fazendo stories mostrando, né? Eu disse, é verdade, cara. Não, era muito bom, velho. Esse cara lembrando de uma parada que, tipo, foi muito marcante. São transições que a gente tem saudade, né? Ser infância, algumas coisas. O João, mas falou aí tu falou uma palavra, né? Empurrar do ninho. Pausa, porque o Nesquik não patrocina, tá? A gente só falando aqui. E essa foi uma palavra que eu recebi no final do ano de 2022 para 2023. Porque foi em 2023 que eu fui pra Cosmos, né? Que agora a gente chama de Oeste. Cosmos é um bairro, tá, gente? Não é... Ele não foi pra outra dimensão. E aí, no final, eu orei falando, Deus, o que você tem pra esse ano e tal? Porque era um ano que a gente estava completando, se eu não me engano, 7 anos de juventude lá. Eu falei, o que Deus tem pra esse ano e tal? E Deus, tipo... Foi pra numerologia, 7 é o número da perfeição. Eu já tava quase judeu. E aí uma pessoa que eu respeito muito me deu uma palavra. Ela disse assim, olha, eu tive uma visão quando eu orava por você e era Deus te empurrando do ninho, você vai ter que voar. Eu acho que tu vai sair da tua igreja. E eu falei assim, não, acho que você tá doido, eu nunca vou sair daqui e tal. E assim, eu respondi falando, não, cara, isso é coisa da tua cabeça, é impossível, não sei o quê. E foi engraçado porque, tipo... passou 5 meses, em maio, eu realmente saí da minha igreja, meu pastor me mandou pra assumir uma igreja, né? E eu falei assim, cara, mas ainda bem que eu vou voltar. Ainda bem que eu vou rapidinho, voltar. né? Eu só vou... É provisório. Eu não vou demorar, né? Ainda bem que eu vou voltar pra minha igreja, eu não saí de vez, eu tô ainda lá e tal. Só que com 2 meses nessa pegada já foi começar a ficar pesado, assim, o ritmo. E aí eu lembro que eu comecei a orar, porque isso ficou pesado o ritmo pra mim, ficou pesado o ritmo pra Ana, que ela não tava gostando, porque ela quase não ia em Coroa Grande com a gente, né? Porque com a gente que ia eu e o Michel sempre. E aí, tipo, ela não conseguia ir, ela tava trabalhando no mundo Pixar e foi uma confusão, assim, na minha vida. Começou a ter... Tipo, tudo começou a ser afetado. E aí vai um conselho, né? Quando você perceber que Deus está te chamando para transicionar, se prepare emocionalmente para isso. Pense muito no que pode acontecer. E pense até no que as pessoas que você gosta, elas podem não gostar da sua transição. Porque isso pode acontecer e foi o que aconteceu comigo. E eu acho que isso foi o que mais me afetou no momento da transição. Foi eu saber que todo mundo que eu tinha crescido e as pessoas que eu admirava e tal, elas... desgostaram da decisão que eu tomei, mas era uma decisão que eu tinha certeza em Deus, que era Deus me chamando, sabe? E elas tinham ideias sobre o que eu tinha, uma ideia pessoal do porquê eu tomei aquela decisão, mas elas não entendiam que aquilo foi movido por Deus, sabe? E aí foi muito pesado a ponto de eu falar, gente, não quero que me contem nada, eu não quero saber de nada do que está acontecendo, do que postaram, do que falaram, porque teve postagem, né? Não da minha liderança, mas pessoas da minha antiga igreja postavam e tal. E aí, tipo, tudo isso foi muito pesado, assim, para passar, né? E o meu maior conselho agora para quem vai viver uma transição é se prepare emocionalmente para a transição, porque vai ser difícil você ter que lidar com tudo do novo que chegou e mais com o pessoal antigo da sua vida que tá na outra etapa, tá encarando tudo aquilo. E você falou uma coisa aí rapidão, só para você prosseguir, que eu lembrei que quando eu fiquei em Belo Horizonte e não vim para o Rio, disseram que eu era maluco. Quando eu vim para o Rio e não fiquei em Belo Horizonte, me disseram que eu era maluco. No fim a gente todo sempre vai mundo ser é maluco se a gente seguir a direção de Deus. A gente vai ser maluco para alguém. Isso é certo. Aí vem uma parada que eu tava guardando aqui, pra gente entrar um pouco na nossa história. É bem legal você entrar. Porque a verdade... Essa é uma linha fina, né, cara? Porque assim, a verdade é que ninguém tá vendo os processos internos. É. Porque assim, nem sempre você...
nem sempre nem é certo, talvez, você avisar todo mundo que você está prestes a uma transição. Às vezes você sabe, por exemplo, no meu caso lá, eu conto essa história muito assim para poucas pessoas, né? Porque também, como disse o Pablo, ninguém vai te entender direito. Mas eu lembro benzinho, eu tava no meu quarto orando, e aí eu tive uma experiência, eu tava lendo a Bíblia, na verdade, ouvindo música e orando, era ali um processo ali. Teu devocional. No momento que eu tava orando, eu senti uma vontade muito grande de chorar, assim, porque eu li um texto da Bíblia que tinha a ver com essa questão de transição. E aí veio uma palavra muito clara para mim, assim, é que eu ia sair nos próximos 2 anos de lá. Vinha uma série de coisas acontecendo em relação a essa questão espiritual, e nesse momento, assim, bem especificamente, eu não estava vivendo nenhum problema, 0 problema. Pelo contrário, a igreja estava bem forte, a gente tinha umas equipes grandes, eu estava financeiramente dentro de um negócio, né, que eu estava fazendo também na minha cidade. Mas o ponto que foi engraçado foi que eu, em primeiro lugar, nesse caso, né, falando desse tipo de transição, eu rejeitei isso por todos esses pontos aqui. Eu disse, não é possível, isso aqui não é verdade. Mas foi muito forte, que foi uma rejeição meio que consciente, porque eu sabia que tinha sido muito forte aquela experiência. Passou um ano, aí sim a minha rejeição foi intencional. Eu disse, não, cara, isso não é possível. Passou um ano, não teve um movimento, não aconteceu nada. Isso aqui é muito legal. Para parar aqui num ponto que até a gente comentou essa semana, de uma pregação de um cara que a gente tem ouvido bastante, lido, que é o Diego Menin, né? Ele fez uma palavra que eu achei muito legal. O tema da palavra era assim, é tudo bem não saber. E ele falou assim, que quando Paulo fala, né, que nós não andamos pelas coisas que vemos, e aí ele completa falando, né, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Só que ele fala assim, todas as coisas não cooperam para todo mundo, elas cooperam para quem amadureceu ao ponto de confiar sem estar vendo. Olha que coisa, porque a gente não para analisar isso do seguinte ponto. Ele falou assim, ó, o nosso problema não são as lutas que a gente enfrenta. O nosso problema é quando você enfrenta uma luta que você não sabe o resultado dela. Porque quando você enfrenta uma luta que você sabe o resultado, você está tranquilo. Você diz assim, pô, esse boleto venceu aí, mas eu tenho para pagar. Uhum. Essa situação aqui aconteceu, mas eu sei qual é o desfecho dela. Agora, quando você não sabe o desfecho, aí é o problema. Crise. É tipo assim, ele fala do GPS, né? Ele usa o exemplo do GPS. Ele fala assim, você entra no carro, você nunca foi para aquele lugar, mas quando você liga o GPS, ele te mostra o tempo que você vai chegar, as ruas por onde você vai passar, qual é a sensação? Diz, tranquilo, né? Cara, a gente já teve essa experiência aqui, né? É assustador dirigir, por exemplo, num outro país a primeira vez. Sim. Não sei se tu passou por isso. Mas tu dirige a primeira, tu vai pro primeiro endereço, aí dá certo, aí tu vai pro segundo. Cara, acabou, irmão. Na terceira Já roda, tá tu já pensa que tu GPS. mora lá. Na terceira rota já tá baixando o Uber Drive já pra você dirigir no Uber já. Eu me lembro, cara, que eu fui fazer uma curva dentro do estacionamento, eu nem reparei que era ilegal. No caso, era uma curva. Eu entrei dentro do estacionamento, tipo de um McDonald's, pra fazer, tipo... Seria uma bandalha, né? Tipo, se tu não quer ir lá fazer o retorno, aí tu entrou, tem um estacionamento, aí tu vira e entra na outra mão. Aí a polícia me parou lá nos Estados Unidos. Porque na cabeça deles eu tava... Por que o cara não foi fazer retorno direito? Sim. Tá querendo, né? Aquela mania do brasileiro de entrar no estacionamento pra fazer a curva, que no caso a loja tava até fechada. Mas passando... Eu quero falar tudo isso pra trazer uma pergunta e terminando ali a minha experiência. E aí... O que aconteceu? Eu comentei com algumas pessoas, mas eu não comentei geral. Assim, comentei com umas 4, 5 pessoas. E muitas das que ouviram, que no caso, assim, das que ouviam falar na reunião, alguns não acreditaram, né? Outros assim, pô, vai acontecer isso. E agora, irmão? A gente vai ter que arrumar também nossa casa. Tal. Ficou aquele clima de suspense. E aí eu me lembro que depois desse ano que passou, que eu rejeitei, aí foi que Deus me deu uma palavra, né? Já numa conferência, um cara que foi, olhou, me viu com um mapa na mão. Eu tenho até anotado essa palavra. E esse mapa era outro lugar. E aí eu não sabia, ele não disse, obviamente, o lugar, ele só falou de um mapa e de transição. Um lugar maravilhoso. Exatamente. Montanhas, tal, praia. Mas o ponto era o seguinte... era que aí depois daí eu comecei a falar insistentemente sobre isso. Toda reunião que tinha uma oportunidade, um lanche, eu falava, cara, não tem jeito, foi uma coisa assim que tá queimando, vai acontecer, pá. Beleza. Só que mesmo que você fale, né, João? Ninguém tem a ideia. Acredita, ninguém bota fé em você. Não é só fé, e a ideia do que está acontecendo dentro de ti, né? A dimensão, por exemplo, tu falou aí, tu já contou algumas vezes. É delírio, né? Tu já contou algumas vezes dos momentos que tu ficou sozinho ali, né? Porque assim, mesmo que eu brinquei aqui dizendo, pô, tem um lado muito top de morar sozinho,
Mas, pelo amor de Deus, cara, ninguém pode negar que existe a questão da solidão, que é bizarra. A solitude, ela tem uma linha muito fina com a solidão. Exatamente. Tem uma hora que você tá ali vivendo solitude e ela rapidinho transiciona para solidão e você sente dor. Agora, o ponto é que eu quero falar, trazendo essa história toda para uma pergunta. Cara, como lidar com isso? Porque você não tem obrigação, número 1, e mesmo que você tente contar, as pessoas não vão conseguir entender, até porque não são obrigadas a entender, né? E depois eu vou completar com essa colocação do Diego Menin, porque já gera outra pergunta. Mas o que vocês falariam pra gente aqui, pra galera que tá ouvindo sobre isso? Tipo, cara, sobre isso, sobre essa experiência da transição que tem um aspecto que é muito pessoal e que tem pessoas que não vão te entender, né? Às vezes até seus líderes mesmo não vão entender, né, cara? Porque você vai ter que lidar com eles uma hora e vem aquela história, você tem que obedecer ou você vai ser rebelde, né? Porque eu lembro que quando eu fui falar pro meu pastor que eu ia sair, ele falou vários argumentos. Não, você não vai, não é por aí, você vai pastorear junto com o pastor daqui pro futuro, que vai estar aqui à frente, você vai ter muita coisa para viver aqui, encerrou a conversa. E você sabe como é lidar com o seu líder, não é fácil. Ainda mais quando ele é grandão. Entendeu? No sentido de experiência. De autoridade. Autoridade. Você é um pai para você, né? No caso do meu líder, ele casou meus pais e minha vida toda ali foi ouvindo ele. Então, para mim, pesava muito. Então, eu saí dali já minguei, assim. Mesmo que eu tava com uma palavra dentro de mim, eu disse, cara, acho que é isso mesmo que ele falou. Fiquei até na dúvida, né? Mas quando foi... Engraçado que no mesmo dia, no processo da tarde, aquilo ali, Deus falando, cara, não é... Você tá sendo covarde, porque você não pode recuar. E papai, uma coisa dentro de mim que eu não sei, que eu tinha muita, não era medo, não a palavra, e continuo tendo, era muito temor para lidar com o meu líder lá nesse caso, entendeu? E no caso, com todo, abrindo aqui o parênteses, era um líder que me liderou de maneira muito saudável, assim, não tinha muitos problemas com ele em relação a essa questão que o pessoal coloca hoje, né, manipulação e tanto mais. Mas o ponto é que a maneira como ele também não estava... Existe aquela coisa, às vezes, do líder dizer pra ti, cara, eu tava orando, eu sentia a mesma coisa. Não foi assim, seria o cenário ideal, né? Eu orei também e vi o que você viu. Tô aqui pra te apoiar. Não teve... É unanimidade também, né? Mas tem um outro lance lá que, como é que chama? Concordância, né? Espiritual ali na hora. Só que não houve, tipo assim, nada de mais, mas ele também... Mas só que na segunda conversa, ele já pegou no meu braço, porque eu citei um termo assim para ele. Primeiro eu citei assim, disse, pastor, eu ouvi a vida inteira que o senhor saiu da sua cidade, que o senhor foi para outra, que o senhor foi para outra, que o senhor foi para outra, e nunca o senhor teve medo de fazer isso. Isso para mim é incrível, porque não foi nenhuma cidade, o senhor saiu de várias. O senhor de repente estava construindo uma coisa e mudava. Agora, ao ouvir isso, nosso coração se enche de fé para a gente assumir novos desafios. Aí quando eu terminei de falar isso, ele pegou no meu... E eu tremendo por dentro. Falei isso, não sei como. Aí ele pegou no meu braço e falou assim, se o seu coração não está mais aqui, você tem que ir mesmo. Foi só essa palavra que ele deu. Subiu e no altar estava combinado para ser 2 semanas depois da divulgação. Ele divulgou na mesma hora. O Valtinho está saindo daqui e falou só coisas boas, vai dar tudo certo lá. E parecia nem que a gente tinha tido uma conversa difícil, porque ele falou como se ele já soubesse e como se ele tivesse realmente me enviando. E não era essa, né? Não era isso realmente. Ele não estava me enviando. Foi uma coisa que eu ali... Mas claro, como disse o João, né? O Espírito Santo vai guiando tudo isso. Mas só para... Eu contei um pouquinho aqui dessa minha história, até porque é o propósito aqui, a gente entrar um pouco mais fundo. Mas antes de entrar na de vocês, responde isso para mim. Como lidar com essa questão de, muitas vezes, o que está acontecendo internamente em você, em relação à transição, não é uma coisa que os outros vão entender. E você pode ser desencorajado por isso, não é não? Assim, falando da minha maior transição, que foi também a minha mudança, isso foi uma coisa assim muito, muito pertinente, assim. Foi em 2020. Eu tava, pandemia, aquela coisa toda e tal. Complicou mais. Foi bem decepcionante porque a gente estava se programando assim para vários crescimentos na igreja. A gente estava tendo crescimentos na igreja. A gente tinha acabado de batizar 50 pessoas, 50, 60 pessoas no ano, alguma coisa assim. Então, tava assim muito promissor para 2020, E aí a gente tinha feito um programa para terminar a obra da igreja em dezembro, acho que era dezembro, não era dezembro, né? E aí, cara, quando a gente lançou tudo isso, na outra semana não tinha mais culto, velho.
E aí, tipo... Foi punk, né? E aí, tipo assim, eu tava pagando cimento, não tinha como comprar câmera, velho. Entendeu? Então, foi muita loucura. Então, a gente perdeu muita gente. A nossa igreja decresceu, perdão. Só que, além disso tudo, a gente vai tendo várias outras questões, né? São coisas que vêm somando no nosso coração e tal e tal. Mas houve uma época, cara, que eu lembro que eu tava tão triste, assim, meio tão chateado. Eu não sei o que estava acontecendo comigo, que eu tava sentindo uma tristeza, uma angústia muito profunda, muito profunda. Eu não sabia de onde ela vinha, cara. Não sabia de onde ela vinha. Eu me lembro de um dia, e você falou o lance da solidão, e eu até emocionei um pouco. Eu lembrei de um dia, acho que isso foi, tipo, um dia antes. Eu lembro que era coisa perto do meu aniversário, assim. Eu cheguei em casa domingo de manhã, depois de um culto, e eu morava sozinho. E eu entrei no meu apartamento, cara, eu chorei tanto. Assim, chorei assim, cara, eu chorei muito. Eu nunca chorei tanto na minha vida quanto nesse dia. Eu não sabia explicar por que eu tava chorando. Eu só queria chorar. E eu chorava muito, velho, muito. Eu lembro que eu sentei assim no chão, assim, do corredor do meu apartamento, e eu chorava. Eu acho que eu fiquei chorando uns 30 minutos, assim. E eu não sabia explicar, velho, o que vinha, assim, me vinha uma tristeza, assim, um sentimento. E aí eu comecei a tentar processar o que estava acontecendo, sabe, internamente, assim. Mas, assim, só fazer um gancho voltando lá atrás. Quando eu fui assumir a igreja, eu me lembro de uma vez eu ter tido um sentimento, assim, cara, que eu ia viver 5 anos de uma estação. Deus ia me levar para um tempo diferente, para eu viver um outro período de estação na minha vida. E aí isso foi 2017. Então, tô lá, 2020, já indo pro final de 2020, eu tava com aquele sentimento de angústia, de tristeza. E Essa sensação foi mais ou menos que ano, assim, que você sentiu? dos 5 anos, 2017. Ah, tá. Foi antes de eu assumir a igreja. E aí eu fiquei, cara, poxa, como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Aí, enfim, aí eu tô em 2020, tô assim, de onde veio essa angústia? Aí eu comecei a perceber, cara, que tinha algumas coisas assim no meu coração que estavam me ferindo mais do que antes. E aí, assim, existe uma coisa que eu tô falando aqui, gente, eu não tô excluindo os meus defeitos. Ninguém que tá excluindo os seus defeitos, Claro que não. tá? Tudo que você ouvir, ouça da perspectiva de que, ó, também existem os defeitos dele. Ok. Muito. Mas eu sempre fui o tipo de pessoa muito apaixonado pelo que eu faço. Muito. Extremamente apaixonado pelo que eu faço. De forma que, se eu não vejo a mesma paixão nas pessoas, meu coração começa a esfriar sobre aquilo. E eu acho que eu estava começando a ver aquilo ali de uma forma mais presente, sabe? A notar aquilo. Tava crescendo, né? E aí eu lembro que nesse aniversário eu fiquei muito mal, eu não quis fazer nada, eu não quis ir nada, lugar nenhum, eu estava muito triste, minha família foi lá para casa, eu estava muito triste e tal. E aí eu lembro que meu pai perguntou o que estava acontecendo. Aí eu lembro que numa conversa eu falei com meu pai e com minha mãe, falei assim, cara, eu acho que eu vou embora. Acho que eu vou sair daqui. Aí, mas como assim? Não é assim, calma, pera aí, vamos conversar. Eu falei, não, eu não sei explicar, eu tô triste, eu não quero estar aqui, sei lá, tem alguma coisa errada acontecendo comigo. E aí eu comecei a orar sobre isso, sabe? Tipo, Deus, o que está acontecendo comigo, sabe? Por que isso tá vindo sobre mim? E eu sentia como se alguns interruptores assim, no meu coração tivessem sido desligados, assim, sabe? Eu fiquei, mano, que doideira. E eu comecei a orar muito sobre Deus. O que o senhor está fazendo? Que eu não estou entendendo, porque isso não é meu. Ninguém me ofendeu. Ninguém me ofendeu. Nada, velho. Mas, tipo, da onde veio isso? E aí eu lembro que depois de alguns meses em oração, eu pela primeira vez, eu recebi uma palavra, né? E falava sobre Deus me tirar de onde eu estava. Que eu deveria preparar uma sucessão e me tirar de onde eu estava, ele ia me levar para um outro lugar. E aí falou sobre essa nova estação, Falei, cara, isso aqui deve ser uma viagem. Só que sabe quando você fica tão chocado que você fala, mano, era só um sentimento meu. Eu achei que era tipo uma tristeza humana, sabe? Bateu assim um desânimo. Mas veio Deus e pá, eu falei, não, é caô, isso aí deve ter sido uma coisa errada. E, velho, desde esse dia, várias palavras, situações, apontamentos, conselhos e conversas, era Deus apontando que ele ia me tirar dali. Isso em 2020, tá? 2020. Eu saí em 2022. Então, quando aquilo veio pro meu coração, eu falei, tá, ok. Eu preciso processar isso melhor.
Aí eu lembro que eu ouvi o Eric Johnson falando sobre isso quando ele estava saindo da Bethel. E eu até achei a anotação aqui que ele fala sobre 5 razões pelas quais as pessoas não querem viver transições. Mas ele começou a falar assim, o que ele foi percebendo para viver essa transição. E, cara, quando ele falava aquilo, cada coisa que ele falava, eu dava um checkzinho assim, né? Ele falou sobre várias coisas assim, eu falei, cara, isso aqui tem muito a ver comigo, velho. Olha só, eu tô passando muito por isso. Então, será que isso não é Deus? Aí eu trouxe, aí vem um outro ponto, né? Eu trouxe a minha transição para conversa com pessoas que amavam e conheciam muito o meu coração. E todas elas deixavam bem claro na nossa conversa que aquilo não era uma coisa da minha cabeça. Era, de fato, Deus apontando isso. E aí, quando eu entendi isso tudo, para mim foi muito chocante, tá, gente? Porque, assim, vocês não têm noção do nível de amor e paixão que eu tinha pela minha igreja. Eu tenho ainda, né? Mas, obviamente, hoje é num outro nível. Mas que naquela época eu tinha pela minha igreja. Era uma coisa que eu não consigo explicar, assim. Era a minha casa, a minha família. As pessoas que estão lá são pessoas que eu sempre amei com todo o meu coração. Eram amigos, eu sou tio, eu sou sobrinho, são várias. Isso conexão, é muito profundo, eu não consigo explicar isso. E aí, cara, quando isso acontece, velho, foi como se, tipo assim, tirasse metade de mim, velho. Foi tipo, mano, eu não vou ter isso aqui nunca mais, né, da minha vida. E aí eu fui começando a me preparar. Nisso eu casei com a Marcele. E aí eu fui tendo essas conversas com ela. Falei, olha, amor, assim, assado, Deus vai nos direcionar e tal e tal. E aí eu vou acelerar agora no tempo aqui. Só que no meio disso eu tive várias dúvidas, porque a gente foi vivendo coisas boas na igreja. Eu falei, cara, não, eu acho que Deus não vai me tirar daqui, não. Ele deve estar de brincadeira, né? Não, só que era tipo assim, uma coisinha dava certo e 10 estava errado. E aí, tipo assim, cara, pessoas foram me ofendendo, assim, no meio desse caminho, assim, foram fazendo coisas, assim, que foram muito, cara, me chatearam muito. Eu me lembro, eu vou falar isso aqui abertamente, teve um aniversário meu em 2021, isso meu pai já sabia que eu não ia ficar lá, que pessoas tinham feito algumas coisas comigo, assim, semanas antes, que isso tinha me deixado muito triste, cara, de verdade, como pastor. Só que eu nunca fui daquele perfil de querer brigar com todo mundo, né? Porque eu odeio briga, velho. Mas aquilo me ofendeu. E aí, no aniversário, eu estava muito chateado por uma outra questão. E aí fizeram uma festa surpresa, eu fiquei meio nervoso, não pela festa em si, mas pelo contexto todo. Só que aí meu pai veio e ele falou um monte de coisa, velho, na festa, que parecia que eu encomendei a fala para ele. Só que ele, tipo, nem sabia do que estava rolando. Típico do pai da falando. Tipo, ele falou assim, olha, um dia que vocês não tiverem ele aqui, vocês vão ver o que é ter pastor, porque vocês não têm noção do quanto que esse menino ama essa igreja. Você lembra disso, né, Suzano? Foi um caos. Um monte de gente se ofendeu comigo. E aí, eles tinham me ofendido, eu não falei nada, velho. E falaram um monte de besteira, um monte de lereia lá. Enfim, passou-se o tempo. Entra 2022, algumas coisas vão para frente, outras vão para trás, vão para frente, vão para trás, vão para frente, vão para trás, mas eu fui fiel no que eu tinha que fazer, preparei sucessão, trouxe uma pessoa para perto. Falei, vai ser assim, assado, assim, assado, assim, assado. E foi tão... Olha que doideira, 2022 foi o ano que a minha região mais batizou pessoas. Se somar 2020 e 2021, a gente batizou mais em 22. Nossa. Olha para você ver. E tava tudo indo muito para frente, todo mundo com muita expectativa. Acho que por isso houve muito choro, assim. Eu lembro da reunião... Quando a minha liderança lá em Minas não me deixou avisar com antecedência, isso foi feito assim, tipo, quando fizeram a reunião, acabou a reunião, entrei no caminhão de mudança e fui embora para Belo Horizonte. Foi literalmente isso. O caminhão de mudança estava carregando lembra, né, Sandro? Carregando minhas coisas, eu estava na reunião, acabou a reunião, fui para minha casa, peguei minha esposa, entramos no carro e viemos para o Rio. Nossa. Então, cara, foi muito choro. Eu assim, não me lembro de ter tido tanto choro assim, porque havia muita expectativa, muita esperança no que estava sendo feito. Mas eu estava fazendo o meu papel, cara. Era preparar. Eu não posso trazer choro, triste. Gente, olha, eu vou embora, vocês têm que chorar. Não, eu estava apontando ali, velho. Estava sendo fiel. Porque cria um ambiente de desesperança. Exatamente. Não sabe o que vai acontecer e tal. Então Na minha igreja eu fiz tudo isso, mas aí, né, os meus líderes lá decidiram por outras situações que não dizem respeito a mim. Mas eu fui fiel comigo mesmo. Porém, eu lembro quando eu falei na igreja, de primeira foi uma tristeza, foi uma angústia, mas assim, falando assim, ao longo do tempo que foi se desenvolvendo, era a ideia de que eu abandonei eles. Só que, irmão, eu fui o cara que eu fiquei aqui, eu neguei, olha pra você ver, abrir mão de muita coisa da minha vida por estar aqui. Vocês me ofenderam, né? As pessoas que disseram que eu abandonei, elas que tinham me ofendido naquele período de tempo. E aí eu atrapalhei a vida delas porque eu fui fiel a uma palavra de Deus, velho.
Eu falo isso aqui e, obviamente, eu não estou sendo... talvez isso soe um pouco indelicado, a sinceridade, mas é uma verdade. Eu nunca sonhei vir para o Rio. Eu nunca quis vir para o Rio por minha vontade. É porque eu nunca gostei do Rio como cidade. Não gosto de praia, para começar. Então, nunca foi algo que me... Nossa, cara... Sabe aquela pessoa que tem um sonho de ir para um lugar? Eu tenho sonho de ir para... Como é que chama lá? Morar em Orlando, lá. Aquele lugar. Eu gosto de lá. Não vou ser mentiroso sobre isso. Então, quando eu decidi vir, cara, foi por um entendimento, discernimento sobre essa mudança. Porque muita gente lá acha que eu vim para realizar o meu sonho, que eu vim para mudar de vida, eu vim melhorar a minha vida, eu perdi tudo, né? Aquela música lá do Perdendo Tudo, foi isso. Eu perdi tudo. Perdendo tudo. Economicamente falando, vocês sabem, Suzano, vocês dois, vocês sabem que eu perdi tudo. A gente acha que eu vim para cá para ficar rico, vocês sabem até o quanto eu ganho aqui, vocês estão ligados de tudo. E aí as pessoas acham, e é isso que você estava falando, elas não processam o que a gente está vivendo e projetam no achismo dela aquilo que nós estamos fazendo. Uhum. Só que aí entra o conselho. Eu não tenho que ser fiel ao achismo das pessoas, eu tenho que ser fiel ao que Deus falou. Pois é. Você entendeu? Então, assim, eu deixei bem claro, gente, eu estou indo para uma palavra de Deus. Ainda teve gente achando que eu estava indo porque me deu na telha de ir embora. Gente, eu não estou abandonando por vocês porque eu não amo, pelo contrário, por mim eu ficaria aqui o resto da minha vida. Não, mas você está indo porque você nos abandona. Então, sempre vai ter pessoas, né, que você estava falando ali, né, Pablo, do nosso entorno, elas não vão compreender o que a gente está vivendo. Vão até falar coisas que não dizem respeito ao que é verdade, como eu falei aqui, né? Falaram que eu vim para ganhar dinheiro, que eu vim para não sei o quê, etc e tal. Só que, olha só, essa é a única vez que eu estou falando isso aqui e provavelmente eu nunca mais vou falar de novo sobre isso. Porque eu não tenho que defender a minha transição diante das pessoas. Acho que isso aqui é uma coisa que a gente tem que entender. Porque da mesma forma, acho que foi assim com você e foi assim com você. De projetando que a gente está sendo oportunista sobre uma situação. Só que não, velho. Nós estamos aqui com uma única e clara disposição de ser fiéis ao que Deus falou. E a gente está aqui fazendo tudo isso, né? É por um sentimento de obediência. E falando sobre transição, aí eu vou conectar com o que eu falei no início, de discernir Deus, é porque você vai precisar caminhar por muitas vezes você vai ter que ser muito mais obediente do que você vai caminhar, porque o ambiente te gera esse sentimento de motivação. Porque por muitas vezes uma transição vai nos levar para um lugar tão desafiador que ele não gera motivação. É desconfortável, né? É desconfortável e isso precisa de obediência. E um ponto que o Diego falou é exatamente isso. O novo, o não saber que é o problema, né? E aí, por isso que ele traz essa reflexão. Tudo bem não saber. A verdade é que... Desculpa aí, gente. A verdade é que o que Deus está requerendo da gente, nos convidando, é exatamente esse lugar, né? É o lugar de confiança quando você não sabe exatamente o que vai acontecer. E transições carregam muito disso, né, Pablo? Ainda emendando aí nessa resposta que o João deu, né? Em relação a... Até porque tudo o que ele falou meio que se resume naquilo que a gente perguntou, né? Tipo... Você não precisa, e tanto foi assim que ele concluiu, ser refém, né, dessa questão de aprovação. Pô, as pessoas não vão compreender, né? É igual aquela história que a esposa chegou em casa e foi contar para o marido que não era cristão, que ela tinha tomado uma decisão de ser dizimista. E ele não tinha entendido nada. Sim, ele não entendeu e está tudo bem não ter entendido, né? Então, assim, essa necessidade, às vezes, de todo mundo entender a palavra que tu recebeu ou teus processos internos. Não vão entender. A gente não pode ser refém disso, senão a gente não avança. Se a gente ficar preso, esperando que todo mundo entenda, a gente não avança. Mas é bom que, assim, o nosso Deus, ele deixa a gente bem em paz, né? Em relação, quando a gente está seguindo uma direção dele, e a gente tem certeza disso, vem uma paz que tu pode explodir, mas se tu apertar esse botão é a Terceira Guerra Mundial. Eu não quero te interromper, mas a minha terapeuta, sabe o que ela falou comigo? Ela falou, cara, por que você foi para aí? Eu falei, cara, porque foi uma palavra de Deus. Ela, de novo, eu te pergunto, por que você foi? E na terceira vez ela falou assim, João, a sua sorte é que eu sou pastor e eu sei que você está debaixo de uma paz muito grande, que se eu não fosse, eu diria que você ficou maluco. E é exatamente isso. E aí vem um conceito de paz, né? É a paz que excede todo o entendimento. Ninguém vai entender. Nem você mesmo entende da onde tu tá tirando aquela paz, aquela certeza. Mas tu tem aquela certeza. Quando eu decidi, né, aceitar o convite para ir, que
por diferente do que as pessoas pensam, eu não vim pedir pro pastor Wander uma igreja. É porque é bom dizer isso, né, Pablo? Eu não vim pedir ao pastor Wander uma igreja, nada disso. Na verdade, a única coisa que a gente fazia lá em casa era orar, eu e a Ana, né? E, na verdade, nossa oração não era nem assim, Deus nos dá uma igreja, nos dá uma direção. Porque a ideia era que a gente queria voltar para Santa Cruz, a gente queria ficar junto lá, a gente queria continuar construindo lá, era a nossa igreja. E aí a gente falava, Deus me dá uma direção e a direção que o Senhor abria, a porta que o Senhor abria, a direção que for, a gente vai seguir. E aí, na semana que a gente fez essa oração, em casa, na quinta, teve uma reunião de superintendente que na hora do almoço, João Pedro falou, olha, não tem ninguém para assumir uma igreja da minha região. E aí o Walter vira para mim e fala, tu não quer? Eu falei, tá, porque era a oração que eu tinha feito. A porta que você abrir, eu vou entender que é você. Só que eu também não tinha noção de que eu estava decidindo uma transição. E aí, eu falei, mas conversa com teu pai antes para ver se tá tudo bem, João, e tal, porque eu vou trocar de região. Né? Ele que vai falar com o pastor e tal, para poder dar tudo certo. E aí, depois disso, já vi todo o nervosismo e tudo. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu tô decidindo sair da igreja que eu nasci e tal. Foi uma crise naquele momento. Mas aí, dentro da reunião, eu fui no banheiro umas 200 vezes, assim, só para lavar o rosto às vezes e ficar pensando, meu Deus, o que eu fiz? E aí eu comecei a orar, Senhor, me dá paz, porque se é a tua vontade, eu vou ter paz e tal. E aí, quando eu abri a Bíblia lá, num texto de Gálatas, veio uma resposta assim, de Deus falando que ele enviou o Filho. E eu tinha tido devocional naquele dia, Deus me reafirmando, você é o meu filho. E aí, quando vem essa palavra de ele enviou o seu filho, eu estava entendendo que ele estava me enviando. Era um envio do Senhor mesmo. E eu falei assim, cara, vai dar tudo certo. Eu não sei o que eu vou encarar, não sei como a igreja tá, não faço ideia de quem são as pessoas que estão lá, acho que eu não conheço ninguém daquela igreja. Mas eu sei que vai dar tudo certo, eu vou com a Ana só e tá tudo certo. Mas eu ainda tenho que conversar com a Ana e tal. Teve já todo esse trâmite, mas eu já tinha certeza que ia dar certo. E assim foi, mas desagradou muita gente, feriu muita gente, mas era algo que Deus estava me pedindo. E eu tenho certeza que, né, a gente vê The Chosen e a gente vê, né, a expectativa que todo mundo naquela época tinha a respeito de Jesus, né? Que ele ia ser o libertador de Israel, que ele ia ser aquele que ia tirar Roma de lá e tal. E ele tinha certeza de que ele ia frustrar todo mundo no final. E ele está tentando ainda com os 12... Fala, gente, vocês não estão entendendo, né? Nessa quinta temporada eu acho isso incrível. Jesus está ali falando, gente... Até quem é dos 12 também. Sim, os 12 ainda estão falando, não, eu não vou deixar você morrer, eu morro no seu lugar. E Jesus falando, se você vai morrer, você vai me negar. E tal. Então ele está tentando trazer para todo mundo a certeza de que os planos de Deus vão frustrar eles. Porque ele não está ali para cumprir os planos humanos, ele está ali para cumprir os planos de Deus. E aí vocês falaram muito dessa questão de paz, né? Eu gosto do que me lembra que o nome até a pronúncia do pastor da Mosaic lá. Henry McManus. Ele fala, um livro dele que é O Caminho do Guerreiro, né? Ele fala muito bom, comprem e leiam. Ele fala que a paz, depois você vai lá no meu story, tem um link para você comprar. O cara sério, é sério pra você. Já ir direto pro livro, frete grátis. A questão é a seguinte. Cara. Você tá pagando pra fazer propaganda aqui? Não, eu quero saber, senão ele tá pagando aí alguma coisa? Não, mas eu vou postar o link, eu não disse de onde é. Vai ter que repartir com nós. Ele fala o seguinte, que a paz, ela é algo que você não conquista sem guerrear. Porque tem gente que tem uma noção de paz, né? Mas como assim paz? Tu foi pro Rio, viveu uma série de conflitos, deu um passo que até era contrário. Só que também ninguém sabe os conflitos que eu vivi, que você viveu, que ninguém... Porque a gente também entra aquela coisa, né? Ninguém sabe. Ninguém quer postar o ruim, né? Eu não quero postar nada, né? Que gerar o ruim, né? A gente já se esforça pra postar. Mas ó, o ponto é que... Você não. A paz... Você tá postando muito. Todo dia. Até demais. Mas é outra coisa aí que a gente revela depois. A paz, ela não é algo que você é passivo, entendeu? Que você conquista passivamente, entendeu? Então isso também é bom para essa reflexão aí. Mas e é bom para essa geração, né? Que tá evitando o conflito. Irmão, você vai ter que ir pro conflito. Escolha seu difícil. Esse lance da paz, eu tava falando na igreja esses dias, né? Que eu tava falando sobre Jeová Shalom, né? Que ele é a nossa paz, né?
que a paz está na presença, né? Mas o que é a paz, né? Eu tava brincando. O que é paz? Você vai para a praia, deita numa rede, não tem boleto nenhum. Você olha pro seu celular, não tem nenhuma ligação, não tem nada. Vem um coco geladinho, né? O sol tá perfeito, você entra no mar, você toma assim um banho gostoso, você volta para a rede, você deita, você dorme, acorda, tem camarão do seu lado. Ó, isso aí você tá em paz, não é? Pois é, mas vem um mosquito te dar uma mordida, acabou sua paz. Então, olha o quanto a nossa paz que a gente imagina humanamente, ela é frágil, né? Mas qual é a paz que vem, né? Acho que a melhor ilustração é Jesus dormindo no barco, no meio da tempestade, quando todo mundo está com medo de morrer. Porque ele sabe que aquilo ali não é o fim, velho. Então, o lance é esse, né? Tipo assim, vim para o Rio, deu tudo certo? Não, deu tudo errado, cara. Eu tinha uma casa que eu não tenho mais, eu moro de aluguel. O dinheiro que eu tinha da casa já não tenho mais, porque eu fiquei 8 meses sem receber um tostão aqui que eu tive que me manter. Todo mundo que me devia, ninguém me pagou, né? E aí eu virei um problema. Foi gerando confusão e confusão e confusão. Na verdade, enfim. E aí, tô aqui, velho. Não, e aí tem gente que pode falar assim, então, tá vendo? Não era vontade de Deus você tá aí. Se tiver... Como não, velho? E às vezes esse é o problema, né? Que é o resultado humano, né? Mas se for para trazer o resultado humano, não tem problema. Eu realizei o maior sonho da minha vida por estar aqui no Rio, né? Eu falei isso domingo na pregação. Minha esposa quebrou o joelho, teve que tomar remédio, fez cirurgia, o remédio cortou efeito anticoncepcional, virei pai, tá aí. Toma. Eu falei domingo na pregação, Paulo fala, né? Que ele sabe viver com muito e com pouco. Exato. Ou seja, no pouco, ele também estava vivendo a vontade de Deus. E às vezes a gente tem, pela teologia da prosperidade, né? Que a gente ficou rico, então só se tiver chovendo grana, se você tiver com o carro do ano, que aí sim é a vontade de Deus. Mas não, a vontade de Deus às vezes vai nos ensinar na dificuldade. A gente tem que aprender também. A vontade de Deus é a vontade de Deus, irmão. Não coloque... Estamos competindo. Não coloque adereços nela, porque senão a gente vai tentar, como disse o Pablo aqui, né? A gente vai tentar medir ela por um padrão que não existe. Porque o cara pode estar sendo missionário lá numa área que a gente nunca iria e ele está vivendo a vontade de Deus para ele. E aí, a gente vai dizer que ele não tem o carro que o fulano tem, então ele está fora. Né? É muito perigosa essa teologia aí. Outro dia a gente tira para falar dela um pouco. É um bom tema para o podcast. Mas eu queria aqui, como eu falei, tem muita gente que fala comigo, deve ter falado com o João Pedro também, até porque, como a gente fala aqui no início, a gente não é guru de ninguém, de nada. Mas eu acho que experiências ajudam, né? Principalmente quando a gente tenta enxergar de outra forma. E eles falam assim, pô, me fala aí, cara, eu tô pensando aqui em assumir uma igreja. Quando ele fala que tá pensando, eu digo assim, ainda dá tempo de dizer para ele que não é para ele ir. Mas se ele já estiver, né? Aí é outro caso. Mas se o cara já está... Mas questão... às vezes, Walter, às vezes eu acho que é melhor a pessoa que tá ali com um desejo no coração do que continuar sem ter alguém. Não, isso né? é brincadeira. É que a pergunta deles é o seguinte: como é que. Foi igual o cara falou assim, cara, olha, eu passei pela escola de verão, isso mudou minha vida, eu virei pastor por causa disso. Eu quase falei, desculpa. Brincadeira, viu, gente? Pelo amor de Deus. É verdade, o cara sai do saber quem para assumir igreja, tá falando do ponto. O ponto que eu quero falar é o seguinte: é que se a gente hoje, na prática, se vocês dois hoje, depois de tudo que vocês passaram, que não deu para falar aqui nem 1%, né? Depois de tudo que vocês passaram aí, cada um vai ter um tempinho aí para falar rapidinho o seguinte: se você tivesse que aconselhar agora uma pessoa que está te perguntando, porque é legal do podcast ser prático, né, também. Então, assim, o cara está te perguntando, o que eu faço? Né? Claro que a resposta vai se aplicar a todas as áreas da vida aqui. Como a gente falou, muita coisa sobre transição. Mas o que eu faço? Eu estou vivendo esse momento da vida aí que está me empurrando para outro lugar, para outra fase, para outra cidade, quem sabe, para um outro propósito assim, em relação ao ministério. Outro propósito não, mas um outro momento da minha fase ministerial. Eu assumo igreja, eu não assumo. O que você diria? O que você daria de conselho nesse âmbito geral, né? Não só de igreja, mas pegando um pouco isso também, já que é essa pergunta que chega muito para nós. Pô, tô indo para uma fase aí, tô indo assumir uma igreja. O que você acha? O que eu faço? Como eu começo? Como me preparar para isso? Então, deixa um conselho prático aí. João já falou sobre oração, né, gente? Sobre estar alinhado ali. Mas eu acho que após a oração é a preparação mesmo. Então, assim, estuda muito o que tu vai viver, estuda como a igreja se estrutura, estuda o teu financeiro também, porque eu fui na cara e na coragem, e aí eu descobri que a igreja que eu
que eu assumi, não tinha como me pagar. E graças a Deus a minha esposa tava... Graças a Deus a minha esposa estava trabalhando num evento e ela ganhava bem. Ela manteve a casa por uns 3 meses para eu poder segurar a onda. organizar a igreja lá. E graças a Deus esse tempo passou também. Então, assim, se a gente não se prepara, a gente vai com o que a gente tem, né? Agora, sempre a gente vai com o que a gente tem. Se a gente se preparou, a gente vai com muito. Se a gente não se preparou, a gente vai com pouco. Então, Deus está te chamando para uma transição, começa a se preparar para isso que você vai viver. Seja em aprendizado, seja com recurso. E aí, sim, você, né, quando chegar o momento certo, você vai transicionar estando melhor. Nunca vai estar preparado, isso é ilusão. Mas você vai estar melhor preparado para o que você vai viver. Você nunca vai estar 100%. Né? Você nunca vai estar 100% pronto. E a parada também... E nunca vai prever na preparação tudo. É porque assim, eu acho que a parada de se preparar, que foi um dos conselhos que Paulo deu para Timóteo, né? Não é se prepare para aquele lugar. É se prepare para viver o que Deus tem para você, né? Porque às vezes você não tem um endereço da transição todo, mas você tem que se preparar. Então, numa fase da vida de preparo, que é essa questão dos adolescentes, né? Porque às vezes também a pessoa pode cair naquele engano de pensar assim, quando eu tiver a proposta ou o mapa, eu me preparo. Quando eu já tiver com a passagem da viagem missionária, eu aprendo inglês. Não vai dar certo, irmão. Vai aprendendo teu inglesinho aí. Aprende o inglês, gente. Aprende o inglês, vai por favor. Comigo. Cara, assim, eu vou terminar. Acho que a gente falou muito bem. Essa oração e preparação são coisas que são primordiais. Eu falei aqui um pouco também sobre se aconselhar com pessoas que conhecem seu coração e valorizam o propósito. Mas, se eu puder, eu vou citar essas 5 razões aqui que o Eric Johnson fala. Eu ia até falar, que eu acho que são bons filtros para você medir se você entra ou não entra numa transição. Ele fala que são 5 razões porque algumas pessoas não gostam de se mudar. Então, você tem que ter elas bem resolvidas. Primeiro, a economia, né? Mudar pode custar a nossa economia. Isso mudou para todo mundo que está aqui, né? Mas eu não vou me tornar pastor, eu vou ser pai. Vai mudar. Eu vou fazer outra coisa. Eu só vou sair de uma cidade para outra. Bem, se for Camboriú ou Rio, irmão, te prepara. Você tá enrolado. Isso é um exemplo, cara. Eu já falei isso aqui depois. Depois eu descobri que o Rio custa 2 vezes mais para se viver do que na minha cidade. Claro. Né? Segundo, posição política. Pessoas têm medo de mudar por temer perder sua autoridade. Então, quando você vai fazer uma transição, você tem que entender que você vai perder os prestígios que você tem. Né? Pode ser que aumente, pode ser que não, né? E vão te criticar por isso. Mas se aumentar também, lembra do tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com certeza. Terceiro ponto, conforto pessoal. A pessoa não gosta de mudar porque ela tá, eu gosto daqui, eu gosto de estar aqui. E aí entra uma coisa que é importante, renúncia. Você gosta, mas Deus está te impulsionando, então engole o gosto e vai para cima. Porque foi o que eu falei aqui, né? Para mim foi dolorido porque eu gostava demais estar lá. Igual eu sinto muita falta, velho, de uma bobeira, assim. Bobeira. Não é nem da comida, tá, Walter? É de ir no Mineirão, velho. Assim, eu ia muito no estádio quando eu não tinha reunião, não tinha culto, não tinha nada. Eu ia pro jogo. Engraçado que ninguém repara isso, João. Não, assim, ok, mas é que eu não postava tanto assim. Eu ia pro Mineirão, ninguém nem sabia, eu tava lá. Mas é que, cara, de verdade, assim, é porque eu fui criado lá. Isso é outra parada do lugar que tu nasce, né? Porque, assim, a maneira como tu falou, eu tava lá e ninguém sabia. Porque o lugar onde tu nasce, tu tá tão lá que a facilidade de você estar nas coisas... Você já vira o ambiente. Você não tem dificuldade de deslocamento. Então, assim, cara, de conforto, eu tinha muito conforto. A gente... tinha muitos confortos lá em Minas. Por exemplo, eu não passava roupa há anos. Até pessoas, né? Tinha uma pessoa que a gente pagava para fazer isso. Eu tenho que passar roupa todo dia quando eu vou sair. Então, mas, de novo, cara, eu fui do bobão até o mais complexo, né? As pessoas que eu amo. Eu não vou estar mais perto dessas pessoas. Eu vejo os meus sobrinhos crescerem de longe. É horrível, né? De ver as pessoas que eu amo longe. Que também a gente não vai entrar naquele lugar que uma vez eu perguntei para uma moça que ela tava meio mal, ela falou, tive uma luta hoje porque tava em casa, eu tive que sair cedo, 9 horas. E a nossa empregada não foi, eu tive que abrir a geladeira, pegar o requeijão, passar no pão. Que batalha hoje. Difícil, Mas assim, agora falando sério, assim, dessa mortal. Teve pessoas que vieram a falecer que eu amava muito, eu não pude estar. Então,
Ah, mas eu vou me apegar a isso. Não, se Deus está te falando, velho, carrega a sua cruz e mete o pé. Segue para você fazer o que você tem que fazer. Quarta coisa, a identidade pessoal. Por muitas vezes a gente está atrelando a nossa identidade a algo que a gente faz. Era uma coisa que o Eric Johnson falou. Ele falou assim, eu percebi que eu atrelava todas as palavras de Deus para mim a Bethel. Então, Deus ia fazer tudo isso a partir da Bethel. Então... Ai, cara, nossa, acabou de chegar uma notificação aqui que está me irritando. Muito verdade. Então, eu atrelava tudo isso à minha igreja, mas as minhas palavras não é sobre uma geografia, é o que você falou, né? E a gente tem esse costume, né? O arroba do Instagram, o meu era Pablo Visão, por quê? Era o que eu construí. O meu era Hug. O meu também, Walter Hug até hoje. A gente tinha isso, né? A identidade. Qual o problema, tava né? muito Porque, atrelada. tudo bem, não é só um lugar, mas... E, por fim, quinto e último ponto, né, é a definição pessoal de como Deus trabalha. Tem muito a ver com o que a gente falou aqui do lance da paz, né? Que por vezes nós não mudamos por achar que não é dessa forma que Deus faz. É o que a gente falou aqui, né? Ah, deu errado financeiramente. Ah, então não é de Deus, né? Ou as pessoas estão tristes porque eu vou sair, então não existe concordância com Deus. Gente, para com essa palhaçada, né? Vocês estão achando que Deus é quem? É conto de fada da... Às vezes todo mundo fica triste e é Deus falando. Na verdade... Por você decepcionar todo mundo, a grande chance é de Paulo você tá fala fazendo a que vontade existe dele. uma tristeza no arrependimento que é bom ser sentida. Então, tem tristezas, cara, que elas fazem parte do propósito. Não existe isso. Ah, mas a minha família não concordou. Mas vamos lembrar que Jesus falou que ele veio trazer divisão também. Não estou falando que você tem que Posso abraçar amar mais logo, a família do mas que a Deus. Cara, essas coisas não podem ser um empecilho quando, de fato, Deus está impulsionando. Tá? Então, acho que a coisa mais importante... eu vou viver uma transição. Por quê? De onde vem isso? É Deus. Se de fato for Deus, você começa a considerar essas 5 coisas e passa por cima de todas elas, né? E foi engraçado também que você falou de 2 anos. Eu tava pensando assim, será que Deus deixou meus 2 anos pra trás? 2 anos. Walter, 2 anos, Deus falou com ele. 2 anos antes de você sair, Deus falou contigo. E eu não fechei eu fiquei pensando, será ciclo, que 2 anos Deus não falou Eu saí comigo? quando deu 5 anos de estar no Califórnia, que foi o sentimento do início. E tipo, aí eu fiquei pensando. E sabe o que eu lembrei? 2 anos antes de eu sair, foi a época que a gente começou a se reunir como Start. E aí foi quando eu tive uma conversa com 2 líderes meus antigos, né? Que já tinham sido meus líderes. E aí eu sentei e falei com eles, gente, eu acho que eu vou ser pastor de igreja. Deus está colocando isso no meu coração. E tá chegando. E aí a pessoa falou assim, por quê? Eu falei, porque Deus me aproximou muito de pessoas que são pastores. Saíram das lideranças de jovens e se tornaram pastores de igreja. Então, eu acho que Deus está me trazendo para esse lugar de transicionar. Desculpa. Vocês foram o problema. Sorry. Então, Deus sempre avisa os seus profetas antes. Assim como o João Pedro estava dizendo ali, desculpa, né? A gente pede desculpa. Galera, a gente vai ficando em mais um episódio aqui do Estufa Podcast. Foi um prazer estar com vocês. Compartilha esse vídeo com o máximo de E deixa pessoas um que comentário você aí em puder. nome de Jesus, viu? Se não você vai nos morrer, odeia. Não, tá? Fala das suas transições aí, comenta. Você não gosta que a gente Fala assim, transicionou. não gostei. Às Pronto, vezes mano. a gente pensa, Eu não concordo. às vezes a gente pensa que não, mas um compartilhamento, um comentário que você deixa lá, encoraja outras pessoas. Inclusive de críticas também, né? Se você for hater, Coragem, a pessoa não ver. impulsiona a gente aí, tá bom? Fica com No Deus, Chique. até a próxima. Tchau. Deus abençoe, gente. Tchau. Tchau.